Olá, rapaz. Falar sobre extraterrestre, né, gente? É um assunto que tão falando muito aí. Eu nunca mais fiz vídeos, e, e eu me senti incomodado a fazer um vídeo a respeito disso, porque de uma certa forma eu tenho algo a falar sobre isso. E é uma experiência mais ou menos, né? Sobre o assunto. E as pessoas uns acreditam que existe extraterrestre, outros acreditam que não, outros acreditam que é diabo, e enfim, né? Agora seria uma falta de inteligência até nossa, com um universo tão grande, com galáxias, né? Com vários planetas, e acreditar que só nós estamos aqui, né? E com tanta evidência que tem por aí, né? E também as pessoas. Existe também muita fake, né? Mas a maioria são verdade. Eu andei analisando depois que eu resolvi fazer esse vídeo. Há muito tempo que eu queria fazer, só que eu não estava afim de. Na verdade, eu não gosto de fazer vídeo, gente. Eu faço porque sabe aquela ideia que você tem que fazer, que é algo que você tem que fazer. É eu. Mas aí agora eu resolvi fazer. Um momento oportuno eu resolvi fazer. E então, gente, eu vou dar duas palavras-chave para que você entenda melhor o vídeo. Todo ser existe a parte boa e a parte ruim. Ou seja, existe o bem, existe o mal. Todo ser. Ser que tem um propósito espiritual, né? E, e no universo isso não é diferente, né? Na verdade, muitas coisas que existem aí, que as pessoas falam que é diabo, em boa parte tem diabo no meio. Diabo quer dizer espírito ruim, espírito maligno, que são daqui mesmo, que engana as pessoas. E mais boa parte são extraterrestres mesmo. A maioria dos religiosos fala assim: não, isso é diabo, rapaz, isso tudo é diabo, que extraterrestre nada. Em um certo ponto eles têm razão, né? Mas existe seres também. Nisso tudo aí existe seres extraterrestres também. A própria Bíblia dá relatos sobre isso. É porque passa muito despercebido na ao ler, muita gente passa despercebido. Lá no começo, quando Deus expulsou o homem do paraíso, que estava no paraíso, foi uns seres que enganaram Eva para que Eva caísse. E aqueles seres lá é outro tipo de espírito maligno, não é o mesmo. Não é o de. Não é, o, é a antiga serpente. É a antiga serpente. Vou deixar claro aqui, gente. Existe demônios. A Bíblia fala que quando ele for prender quando for no juízo final, tem uma mosca que me perturbando, a abelha. Ele vai, ele fala assim que lá em Apocalipse, em várias passagens da Bíblia, que ele vai prender a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então quer dizer, vírgula, existe várias categorias de espírito ruim, de espírito maligno. Quando Eva foi expulsa lá, foi um réptil, né? Um espírito em forma de réptil. E esses répteis, existe muita coisa aí na internet falando sobre isso. E eu andei analisando, tem muitas coisas que são verdade. Reptilianos, uns seres que são os seres mais antigos da Terra, pelo que a Bíblia fala e pelo que algo que eu já vi também, gente. Eu tô falando aqui, não tô falando só no que eu já vi na internet, não, mas já aconteceu algumas coisas comigo que eu vi assim que. Ó, gente, para deixar mais. Para deixar a coisa mais clara para vocês, existe 7 tipos
de planetário, pelo que eu já vi. Existe 7. 7. 7 seres planetários. E esses 7 seres, gente, quando eu falo 7 seres, eu não estou falando raça, eu estou falando planeta. Dentro do planeta existem várias raças. Aqui no nosso planeta existe humanos e existem várias raças de humanos. Então, existe 7 tipos de planetário. Você achou bem louco agora eu falar isso, né? Muita gente achou, como é que esse cara sabe disso? Como é que eu sei disso, hein, gente? Isso que eu estou te falando com certeza. Ó, existe 7 tipos de planetário. No mundo espiritual, esse número 7, gente, na Bíblia, é porque é muita coisa para falar, eu fico misturando muito. Na Bíblia fala muito isso, sobre esse número 7, as 7 estrelas, os 7 anjos, né? Falam, tudo se refere para o mundo 7. Na hora que Deus fala que no final dos tempos, que ele vai reunir as nações e vai julgar, ali ele vai julgar todos os planetários, não é só a Terra, vai julgar tudo de uma vez só. Tudo. No mundo espiritual, a Terra, gente, a Bíblia fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A Terra nós humanos somos uma das raças mais novas, no meu entender, né? Por causa dos fatos que eu vi. Na hierarquia que tá que eu vi até a hierarquia e vi a cara, o semelhante de cada ser que representa cada planeta. E esses seres estavam em ordem de pirâmide, né? A Vera pirâmide sempre aparece, né, gente? Em ordem de pirâmide. Tava um lado da esquerda, 6 da esquerda, 6 da direita. E no meio. E Lúcifer no meio. Lúcifer, o recôncavo dele, por incrível que pareça, é na Terra, gente. Pelo que eu vi. Nós somos uns seres que, de alguma forma, foi bloqueado a nossa evolução. Talvez porque evoluímos demais ou porque alguma coisa teve. Tem muitos estudiosos aí que viram já coisas no passado e que estava longe do ser humano fazer, que foi alguns seres que veio e fez e tá. Gente, eu vou ser sincero para você. Eu acho que foi o próprio homem que fez, só que de alguma forma Deus tirou o entendimento, o avanço dos seres humanos. Porque, pelo que eu vi, o homem, a gente fala, não, porque o homem acha que é o centro das atenções. Quem estuda muito ufólogos, as pessoas de ciência aí, que estudam muito isso, aí ele acha uma coisa, talvez que o homem não seja o centro da Terra. O homem é o centro de tudo, só que ele não está evoluído à altura dos outros, entendeu? Não é que nós somos burros, nós somos inteligentes, só que nós não evoluímos o bastante. E existe, gente, estudo até cientificamente falando, prova que nós temos um terceiro olho, né? As palavras que eu estou falando, gente, eu não estou mostrando, mas se você pesquisar e falar a palavra-chave que eu estou falando, você vai achar tudo que eu estou falando. E que está bloqueado, não fica no meio do cérebro. Esse olho, ele... me esqueci o nome agora. Se você falar só do terceiro olho, vocês já vão saber, se vocês pesquisarem. Então, esse olho é uma espécie de um olho espiritual. É um olho super inteligente, que vê coisa além do que os olhos podem ver. Então, esse olho nós não usamos ele, né? Ou alguns não usam, ou outros usam um pouco, não sei, né? Então, gente, é isso. Nós somos uns seres, e existem vários dos seres. E nenhum ser, gente, ele pode obrigar outro ser a fazer nada. Entendeu? Nenhum ser. Ele pode sim manipular você, enganar você para que você faça o que ele quer. Entendeu? É uma coisa meio complicada de entender, né? Mas quem
quem já viu meus vídeos aqui já entende o que eu estou falando. Então, não é que um ser vai escravizar o outro. De alguma forma, esse ser pode escravizar, pode fazer com que você faça o que ele quer, se nós dermos uma brecha, né? Uma brecha. Ou seja, em qualquer lugar do seu ser, ele encontrar algo que dê brecha para ele. Seja na sua mente, no seu subconsciente, na sua medula, né? Vamos falar mais claro, lá no seu tutano, ele encontrar algo, algo que dê brecha para isso. Tem muitas pessoas que têm experiência direta com esses seres, né? Mas como? Tem pessoas que não conhecem, que não sabem nada. Como? Em algum lugar do seu ser, ele encontrou algo. O descendente que fez alguma coisa, sei lá, alguém deu brecha. Não é só certo que uma pessoa qualquer, o seu antecessais. Gente, é isso mesmo que vocês entenderam. Deu brecha, deu alguma brecha, você, de alguma forma, você pode quebrar também. Você pode aniquilar isso, né? Mas em algum lugar ele achou para que isso acontecesse. Então, existe vários seres. Também voltando na Bíblia, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus também disse também, quando a pessoa era muito ruim, a pessoa fazia coisa errada, ele comparava as pessoas a cobras, a répteis, né? Na tradução hebraica fala rebanho de cobra. João Batista também falou a mesma coisa. Esses seres, eles existem. Esses seres planetários, reptilianos, existem. Não só eles, como outros seres também aí, que até me esqueci o nome aqui. Então, até para vocês verem que agora, há pouco tempo aí, o próprio presidente russo soltou uma nota falando que preferia encarar os Estados Unidos, que ele estava, que os Estados Unidos, que ele não tinha medo de uma guerra com os Estados Unidos ou com Israel, com qualquer outro país, do que ele tinha com o Anunnaki, né? Anunnaki, se não me engano, uns seres que tentaram invadir a Terra, que ele há 6 anos atrás eles tiveram uma guerra com eles. Então, para você ver que a coisa não é tão assim que nem muita gente pensa, né? Eu tava querendo fazer um vídeo desse há muito tempo, só que eu queria uma coisa mais concreta para falar sobre o assunto. E aí surgiu isso, né? O Donald Trump também ia falar, ia abrir o jogo, ia falar tudo sobre os seres extraterrestres. Só que depois voltou atrás, não quis falar. E outra, muitas sentinelas, muito do segurança de cada país aí sabe de muita coisa, eles sabem de muita coisa. Ali na Rússia esconde muita coisa. Até na palavra de Deus fala a respeito dos anjos caídos que foram lá na Rússia, né? Então, e esse negócio de pirâmide, isso aí é simbologia que tem de várias coisas, significando muitas coisas. E todo mundo fala das pirâmides lá do Egito, mas existe pirâmide para todo canto da terra aí. É porque tem muitos lugares que são cobertos, né? Que não dá para ver. O Egito é deserto. Aí todo mundo vê, mas tem muita serra aí que você olha assim, se você for olhar direito, for analisar, tem um formato de uma pirâmide, né? A vegetação cobriu e aí virou pedra, Então, é muita coisa. E também tem, gente, lá em Apocalipse 9, há uma profecia que fala que os seres vão invadir a terra. E esses seres, muito podem identificar como seres extraterrestres, né? Que pode ser também, porque ele na verdade, esses seres, eles não vão vir de fora, eles vão sair da própria terra e vão invadir a terra. São em formato de grilos, né? Gafanhoto. Em Apocalipse 9, você lê lá a história todinha, eu não vou ler aqui. Apocalipse 9, a partir do versículo 1,
fala como é que vai ser que eles vão invadir. Fala até as características dele todinho. Eles vão vir com a armadura pronto para tipo uma guerra, sabe? Para invadir a Terra. São grilos, né? Formato de grilo, mas com tamanho de cavalo, com cabeça de mulher, com corpo, com cabeça de homem, com rosto com cabelo de mulher. Lá em Apocalipse 7 dá a descrição todinha dele. E ele vem vir com ouro, né? Com tipo um capacete de ouro na cabeça. Repare só. É uma coisa parecendo filme de ficção, mas se você ler lá, você vai ver o que eu estou falando. Então eles vão surgir do centro da Terra e vão invadir. Só que eles vão tocar em tudo. Ele vai tocar num homem, não vai mexer em nada, na terra de vegetação, nas lavouras. Eles não vão querer o nosso petróleo, ele não vai querer tecnologia, ele não vai querer nada, nada, só vai tocar no homem, né? E não vai matar, vai fazer só sofrer. E outra, tem um detalhe, gente, também. Tem um detalhe aí que esse detalhe ele vai tocar só naquele que não tiver a marca. Bora lá e você vai conferir, tá? Apocalipse 9, leia lá direitinho. Tem tudo direitinho, não precisa nem explicar muito aqui. Se você for ler lá, você vai ver, né? No 7 dá a explicação direitinho o que é. Então, o Apocalipse vai se cumprir, né? Vai. Tem até um filme, né, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse assunto aí, né? Eu vou até botar um vídeo aqui nele para você ver. Depois eu encerro, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz.